Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E o filme da vez é Clique, de 2006, com o Adam Sandler. Se você conhece as comédias de Adam Sandler, você sabe que elas são cheias daquelas piadinhas de quinta série, né? Mas alguns deles também têm um conteúdo bem profundo e pertinente, e esse é o caso de Clique. E falando em clicar, já clica no curtir aí embaixo, no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal e no sininho para ser notificado assim que sai um vídeo novo por aqui. E agora sim, bora criar algumas pontes com Clique. O personagem principal do filme, estrelado pelo Adam Sandler, se chama Michael Newman. Ele tem uma bela esposa e 2 filhos, um garoto e uma menininha. E logo nesse começo do filme a gente já vê que ele não tem conciliado bem a família e o trabalho, e frequentemente ele coloca a família em um segundo plano para ele se dedicar mais ao trabalho e tentar conseguir uma promoção no seu emprego de arquiteto. Você acha que eu não sei disso? É que a cada escolha que eu faço, em tudo que eu faço, eu decepciono alguém. Então vê se não continua decepcionando as pessoas erradas. Meu amor, eu não fico fora bebendo, jogando ou atrás de mulheres. Eu dou um duro danado para que a minha família possa ter uma vida melhor do que eu sonhava quando era pequeno. Também nesse comecinho mostra como o Michael tá frustrado com o tanto de controles remotos que existem dentro da sua casa, e num momento ali de estresse ele resolve sair já tarde da noite para procurar uma loja que venda um controle universal capaz de funcionar com qualquer eletrônico da sua casa, facilitando assim a sua vida. E assim ele entra em uma loja que, traduzida ao pé da letra, se chamaria Casa, Banho e Além. E muito cansado ele deita ali numa cama e avista uma porta com o título Além. Ele entra então nessa sala e nela ele conhece o Morty, que oferece para ele uma tecnologia que ainda nem estava no mercado, um controle universal que funcionaria para tudo. Só que, embora ele fosse dar esse controle pro Michael de graça, ele não poderia devolvê-lo. E a isso ele responde: esse produto não tem devolução. E por que eu devolveria uma coisa que eu consegui de graça? Mas só quando ele, de brincadeira, tenta abaixar o volume do seu cachorro que tá latindo tarde da noite, é que ele percebe que o controle universal não funcionava somente com eletrônicos, mas sim com tudo mesmo da sua vida. Ele fica meio assustado e volta pro Morty para pedir mais informações sobre aquele produto que ele havia adquirido, e ele entra no menu da sua vida. Ele revisita alguns momentos especiais do seu passado e é alertado sobre alguns cuidados que ele deveria ter. Como ele precisa focar no seu trabalho para ganhar a tão sonhada promoção, ele pula todas as cenas do jantar dele com seus pais, e aí a gente descobre que quando ele faz isso, avança cenas inteiras da sua vida, e ele não se lembra exatamente do que aconteceu, porque o seu corpo entra num piloto automático, onde ele toma decisões baseadas no seu histórico. Tudo parece estar indo muito bem a princípio, ele inclusive consegue, graças ao controle, fechar um negócio com uma grande empresa com a sua firma, e acha que finalmente ele vai atingir o seu objetivo, conseguindo uma promoção e se tornando sócio do seu chefe. Mas não é bem isso que acontece. Agora só precisa fazer o projeto da construção, e se a Watsuhita depositar o grosso da verba disponível, será oficialmente meu sócio. Eu pensei que já era seu sócio. Uou, cowboy. Eu disse que se garantisse a conta da Watsuhita, seria promovido, não que seria imediatamente. Frustrado, ele considera pular várias cenas da sua vida para chegar logo na parte em que ele é promovido, mas ele é aconselhado pelo Morty a não fazer isso, porque o seu grande objetivo, o seu grande pote de ouro, pode na verdade ser apenas cereais, como no caso do comercial de TV. Você não entendeu a metáfora? Eu não vou fazer, tá bom? Mas diante dos problemas e com o controle ao seu alcance, a tentação é grande demais e ele resolve então pular as cenas até que ele seja promovido, achando que ele vai perder ali 1 ou 2 meses no máximo, mas quando ele o faz, ele descobre que se passou um ano inteiro até que ele finalmente fosse promovido. E o pior é que ao longo de todo aquele ano, o controle se autoprogramou de acordo com as suas escolhas anteriores, como bem alertou o Morty. Então, todas as vezes que ele tinha que optar
optar entre o trabalho e a família, ele optava pelo trabalho, ele não satisfazia as necessidades da sua esposa, dos seus filhos, e toda vez que ele ficava doente ou tinha um problema, o tempo avançava. Por conta disso, em um determinado momento, quando ele fica sabendo da possibilidade dele se tornar presidente, ele passa a desejar essa promoção e aí, passa mais 10 anos no tempo. Sabe, não me surpreenderia se um dia você se tornasse nosso presidente. Eu adoraria que isso acontecesse, mas... Não! Eu não quero uma promoção! Não! E aí, resultado, de fato, ele se tornou um presidente, mas ele também tá super gordo, porque ele nunca cuidou da saúde, sempre comia muitos doces. A sua esposa se separou dele e se casou novamente com o professor de natação do seu filho. O filho, que sempre copiava tudo que o pai fazia, também tá gordo. E a filha já é uma mulher crescida. No quintal da sua casa, ele percebe que ele nunca havia terminado a casa na árvore com seus filhos e que a sua vida havia passado sem ele nem perceber. Muito frustrado com isso tudo, ele começa a brigar ali com a sua ex-esposa, escorrega e bate a cabeça. E nisso se passam mais 6 anos enquanto ele estava doente. Durante esse período, seu filho emagrece, ascende na empresa e aprende com seu pai a sempre optar pelo trabalho. E o Michael tá sentindo saudade, né, de passar tempo com os seus filhos e também com seus pais. E aí nessa cena ele descobre que o seu pai já havia morrido e que ele nem estava lá quando ele mais precisou. Então ele volta pelo menu na cena, na última vez que ele havia tido contato com o seu pai enquanto ele ainda era vivo, e descobre que ele não tinha sido nem capaz de dizer que o amava. Desculpe ter vindo sem avisar antes. Eu te amo, filho. Tchau, vovô. Eu te amo. Pai. 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 Ele revive então várias e várias vezes as últimas palavras do seu pai para ele, e aí ele diz que o ama, mas aí já é tarde, né? O pai já não consegue mais ouvir nada porque ele já tá morto, na verdade. Então, muito chateado, desesperado até, ele resolve ir para um lugar bom, né, avançar até um momento bom da sua vida. E aí, quando ele se dá conta, ele está no casamento do seu filho, e durante o casamento ele passa mal e rompe uma artéria e acorda no hospital. O filho se despede dele dizendo que ele teve que cancelar a lua de mel para focar em um negócio da sua empresa. E o pai, muito angustiado com aquela postura do filho, que tinha aprendido a ser como ele, resolve corrigi-lo, mas o filho já saiu do hospital. Então ele se desliga ali dos aparelhos que estavam ajudando ele a sobreviver e sai contra a vontade dos enfermeiros na rua, no meio da chuva, para tentar orientar, corrigir o seu filho nisso. E aí ele cai no meio da rua, no meio da chuva, a sua família percebe que ele estava ali e eles saem do táxi que eles já estavam quase pegando para ir até ele. Nessa cena ele corrige então, ele orienta o seu filho a sempre escolher a família em primeiro lugar e não o trabalho, e ele se despede de todos e finalmente morre. Família. O quê? Família em primeiro lugar. Família em primeiro lugar. Lua de mel. Eu te amo. Só que não, né? Na verdade, ele acorda naquela cama lá do começo do filme, naquela loja Cama, Banho e Além, em que ele havia se deitado só por um segundinho ali antes de ver a porta escrito Além. E na realidade era tudo um sonho. Bem clichê, verdade, mas efetivo. E diante de tudo aquilo que ele havia experimentado nesse sonho, ele se torna uma pessoa muito mais grata pelos relacionamentos dele e muito mais satisfeita com os bens materiais que ele tinha e com o cargo que ele tinha no trabalho, fazendo opções ao longo da sua vida, dali pra frente, muito mais focadas na sua família do que nos bens materiais, na promoção, no seu emprego, no trabalho. Meu Deus! Meu carro horroroso! Medíocre porcaria de classe média, que lindo! Eu te amo, eu te adoro! Mas tem mais uma cena interessante antes de acabar, porque se o filme mostrou pra você que tudo aquilo não passou de um sonho,
Agora ele vai mostrar que não é bem assim. O controle realmente existia e quando ele chega na cozinha ele vê ele com um laço de presente ali e uma cartinha do Morty, que realmente era aparentemente um anjo e que estava oferecendo mais uma vez, agora de fato, né, pro Michael aquele controle, mas ele o dispensa jogando ele no lixo. Mas agora eu te pergunto, e se você pudesse ter o controle, você o usaria ou o descartaria? Sabe o que é engraçado? É que você tem, não um controle mágico, claro, mas você tem o controle da sua vida, você pode tomar as suas decisões, mas você está sujeito às consequências delas, como no filme. Então pare e pense um pouquinho, para o que você tem vivido? Para o trabalho? Será que vale a pena aquilo que você está construindo com a sua vida? Ou você vai chegar lá no fim da vida, olhar para trás e descobrir que você perdeu todo o seu tempo com coisas inúteis que ficam para trás e não aproveitou o relacionamento com a família e os amigos como você poderia? Uma outra ponte interessante é que muitas vezes a gente vive grandes períodos da nossa vida no piloto automático também. Viu? É você no piloto automático. Parece agir normalmente, mas sua mente está longe. Então tudo que ela me diz, eu fico respondendo no piloto automático. Você não é a pessoa mais animada da festa. Todo mundo fica no piloto automático de vez em quando. A grande diferença é que agora você tem um útil controle remoto para ajudar a decidir quando ficar. A gente sobrevive num ciclo, numa rotina viciosa e a vida passa num piscar de olhos sem nenhuma profundidade, sem você nem perceber. Então abre os olhos, toma cuidado, não queira avançar logo para a parte da sua vida em que você finalmente conquista aquilo que você sempre sonhou, porque pode ser que você chegue lá sem ter se tornado a pessoa que você deveria ser. Então deixa eu te dar uma dica, ó. Você não precisa viver a sua vida inteira correndo atrás de bens materiais para só lá na frente você se arrepender. Seja grato pelo que você tem e passe tempo com a sua família, aproveite os seus amigos, os seus relacionamentos, porque depois que eles se forem, para quem que vai ficar tudo aquilo que você se esmerou tanto para juntar? E lembre-se, a sua vida é um modelo, é um exemplo que está sendo copiado por pessoas em quem você exerce influência. Pessoas como irmãos, filhos, sobrinhos, alunos. Pena, olha só como você tá grande e enorme. Olha só quem tá falando, seu gordão. Isso não é bom pra minha autoestima. Talvez se você tivesse me levado na academia como disse que levaria, as pessoas não zoariam de mim. O tempo todo tem alguém olhando pra você e copiando os seus passos. Você vai ficar feliz de saber que essas pessoas estão vivendo a vida delas de acordo com a sua, que elas estão fazendo os mesmos tipos de escolha que você fez? Se a resposta for não, ainda dá tempo de se arrepender. Muda o rumo que a sua vida está tomando agora, antes que seja tarde. Voltando à pergunta inicial do vídeo, e se você pudesse ter o controle nas mãos? Bom, na verdade você já tem. A pergunta que realmente não quer calar é o que você vai fazer com ele. Você vai continuar tomando as decisões da sua vida ou você vai abrir mão dele e deixar que Deus tenha o controle sobre a sua vida? Se você viver de acordo com o propósito dele, buscando o seu reino e a sua justiça, eu garanto para você que você vai viver uma vida extraordinária, grata, feliz, satisfeita, com belos legados e ajuntando para você um tesouro no céu, um tesouro eterno que nunca vai perder o seu valor. Então me diz, o que você vai fazer com o controle da sua vida? Como eu disse, gente boa precisa de uma oportunidade. Sei que você fará a coisa certa dessa vez. Com amor, morte. E essas foram as minhas pontes com um clique de 2006. Você viu mais alguma ponte interessante nesse filme? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Ou se você quiser dar sugestão de outros filmes ou animações, escreve aí também que eu vou anotando tudo. Segue o Ponte do Reino nas redes sociais, que por lá você fica sabendo de todas as novidades. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos e familiares nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, pelo WhatsApp. E claro,
Bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.